Alan dos Santos, o gengivão disparou e está atacando muito fortemente o seu antigo mito. A era do Bolsonaro acabou. Cravou o Alan dos Santos. O gengivão sentenciou: Bolsonaro é um incapaz. Aqui, sobre irmão, isso, vamos bater um papo. Amiga. As repercussões do Alan dos Santos, o mais novo comunista na Austrália. Você que não conhece nosso trabalho, todo dia subindo um caminhão de conteúdos para você, meu irmão, minha irmã, um caminhão de conteúdo. E a gente pede, na moral, para você se inscrever aqui no canal. É de graça, meu irmão, é de graça. Ajuda muito o nosso trabalho em esclarecer esse Brasil que está completamente radicalizado, e as pessoas cegam, completamente cegas. Aqui a gente se atém aos fatos postos no noticiário, no dia a dia. Não é em nada, a gente não inventa fatos, a gente traz para você análise completa dos fatos postos na realidade. Então, inscreve-se aí. E, se possível, indica o canal a um amigo, compartilhe os vídeos e vem fazer parte de nossa comunidade. Alan dos Santos, outrora todo poderoso lá do Terça Livre no Brasil, criou um exército, ajudou a instruir o exército bolsonarista para atacar todos aqueles que divergiam e teciam críticas ao mito. Alan dos Santos, até que cometeu tantos ilícitos, tantos crimes, que teve que dar no pé do Brasil. Foi lá para os Estados Unidos. O gengivão dos Estados Unidos reuniu aquele grupo de Orlando, grupo este que incentivou e muito a quebra de hierarquia e disciplina nas Forças Armadas, incentivou o golpe de Estado, incentivou o tic-tac, incentivou que as pessoas estivessem nas portas dos quartéis pedindo o golpe de Estado. O grupo de Orlando, à semelhança da grande massa bolsonarista, queria transformar o exército numa milícia bolsonarista. O exército iria virar uma milícia. Já pensou dar um golpe de Estado com o Bolsonaro no poder? O exército, a tradição formada em Guararapes, seria uma milícia bolsonarista. Curta, comente e compartilhe aqui o conteúdo baseado na realidade, cara. Você tem a sua opinião, a gente testa. Ninguém quer formar a opinião de ninguém. A gente vai comentar os fatos tal como eles ocorreram. E aí você forma a sua opinião. A opinião é de cada um. O exército não topou aquele golpe do grupo de Orlando. Aí, aqui vai, mais uma vez, uma cobrança ao Supremo Tribunal Federal, que só puniu velhos. Os velhos fizeram o que fizeram, aqueles abilolados lá, rezavam para pneu, fizeram o que fizeram em Brasília para ter uma convulsão, para ter uma GLO, para aí sim o Exército intervir e impedir que o Luiz Inácio governasse. Resultado, o Exército não topou virar milícia bolsonarista. Aquele grupo mandou que atacasse o Exército junto com toda a matilha bolsonarista. Alan dos Santos estava lá, naquele grupo. Agora, o grupo lá de Orlando está tentando criar, dentro do bolsonarismo, uma espécie de direita aí que se contrapõe a isso que está posto aí no cenário político brasileiro. Estava pegando leve com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro, o Carluxo, a família Bolsonaro não admite que tenha nenhuma sombra. Apareceu alguém? Não. A direita verdadeira é só do Bolsonaro. Só ele é de direita. O resto, todos não são de direita. Para os bolsonaristas, alguém de ser de direita tem que ser bolsonarista. Aí a gente diz que é igual o lulopetismo. Para a turma lulopetista, para ser de esquerda, tem que ser petista. Não, cara, não é assim que a banda toca. Não é assim. Nunca foi assim. O bolsonarismo se transformou numa máquina que não defende nenhuma pauta. E eu tenho dito aqui sempre para o inscrito do canal, a direita precisa se livrar urgentemente do Bolsonaro se quiser voltar a governar. Caso contrário, vai dar Luiz Inácio em 26, se ficar aí atrelado ao bolsonarismo, que não defende nada, só defende os interesses da família Bolsonaro. O grupo de Orlando, lá o gengivão,
numa live recente, chutou o pau da barraca. A era do Bolsonaro acabou. Eu tenho dito aqui sempre que o Bolsonaro tem muito voto dos aloprados, consegue arrebanhar ainda muita gente, leva para a rua, é o único play político da direita que consegue botar gente na rua, eu acho, do Brasil. A esquerda também não bota ninguém na rua, o Luiz Inácio não bota ninguém na rua. O Luiz Inácio só fala bobagem, não bota ninguém na rua. Fala um monte de besteira. E o Bolsonaro, apesar de colocar muita gente na rua, o PT botava muita gente na rua na época do Fernando Henrique. Quem ganhava a eleição, o FHC ganhava a eleição. Os tucanos eram, comparado com o PT, as ruas eram vermelhas naquela época. E sempre quem ganhava a eleição era o Fernando Henrique, ganhou 2. Resultado, o Bolsonaro, um moribundo político, só está interessado em negociar o seu bumbum livre da cadeia. Só isso. Aí ele vai enganando. O bolsonarismo se transformou numa máquina de enganar idosos e imbecis. Aí o Bolsonaro vai enrolando aí. O Valdemar é o grande beneficiado disso tudo. O PL do Valdemar, o PL e o PT foram os 2 partidos, junto com o PP também, foram os partidos que mais roubaram no Petrolão e no Mensalão. Isso tem que ficar claro aí. O Valdemar, como ele tem o Bolsonaro na palminha da mão, o Valdemar paga advogado para o Bolsonaro, o Valdemar paga casa para o Bolsonaro, paga o salário da mulher do Bolsonaro, a Michele. O Bolsonaro é funcionário dele. A parentada do Bolsonaro está tudo nos governos, ou de Santa Catarina, ou de São Paulo, ou na prefeitura de São Paulo. Está todo mundo empregado. A turma do Bolsonaro e da Michele. Então, o Valdemar tem o maior fundo partidário e eleitoral, graças a 99 deputados. E o Valdemar, que eu chamo de valdenarismo, está nadando de braçada. Valdemar vai garantir, com o valdenarismo dele, até 2034, cheio da grana no cofre do PL. Fez uma enorme bancada agora em 22, graças ao Bolsonaro. O Bolsonaro não tem para onde ir. Se ele sai do PL, ele se ferra todo. Tem que pagar a banca de advogados, quem custeia é o Valdemar. Aí, cara, aqueles imóveis todos ali podem ir para o espaço. Resultado, Valdemar que segura isso tudo. Vai fazer uma enorme bancada em 26, o PL vai continuar fazendo uma enorme bancada em 26, a semelhança que o PT fez em 18, Bolsonaro ganhou a eleição em 18, mas a maior bancada da Câmara foi do PT. 54 deputados, Valdemar vai fazer isso. Se o Valdemar conseguir levar o Tarcísio para o PL, tem um monte de problema lá, o Tarcísio não engole muito o Valdemar, mas se o Valdemar conseguir levar o Tarcísio para o PL, lançar ele em 30, o Tarcísio ganha em 30, Valdemar faz de novo uma enorme bancada em 30 e garante mais de 12 anos de grana preta do fundão eleitoral e fundão partidário, mais alguns bilhões no cofre sob o comando do Valdemar. O grande vencedor disso tudo, e eu tenho dito isso para a turma de direito, do espectro de direito, a turma foi para a rua, tirou a Dilma, foi para a rua, protestou contra tudo e contra todos, e quem levou? O mensaleiro Valdemar. Tudo isso, toda essa briga da direita, refletiu nos cofres do mensaleiro Valdemar. Então o bolsonarismo não defende mais nada. É tocado pelo Valdemar, o mensaleiro é o grande beneficiado disso tudo. Valdemar é dono do Bolsonaro, Bolsonaro é dono do bolsonarismo, o bolsonarismo existe onde o Bolsonaro está, portanto o valdenarismo ele manda em tudo. O Alan dos Santos cravou, a era do Bolsonaro acabou, e acabou mesmo. Bolsonaro tem inúmeros processos a serem conclusos aqui, não é processado ainda, está respondendo a inúmeros inquéritos na Polícia Federal e muito provavelmente será indiciado por tentativa de golpe de Estado, será indiciado pela fraude no cartão vacinal e será indiciado pelo roubo das joias. Só não foi preso, não foi ainda começou a ser réu no Supremo, porque a Polícia Federal, que gosta de dar muita entrevista e vazar muita coisa para a imprensa, tem uma
incapacidade em concluir inquérito. A dona Polícia Federal não conclui inquérito. O Supremo, que gosta de dar entrevista, adora o Twitter, gosta de tomar vinho bom em Portugal, gosta de falar muito. Não tá, só puniu pé de chinelo e bagrinhos, como disse o Mauro Cid, ou bobos da corte, como disse o Bolsonaro. Só puniu aqueles velhos lá em Brasília. Como se a tentativa de golpe fosse os marcianos que lavaram a cabeça aí daquela turma toda para que eles fizessem o que fizeram. Não puniu, não tem nenhum político réu. Tremenda covardia do seu Alexandre de Moraes e tremenda incompetência da PF. Isto posto, em algum momento a PF vai ter que concluir os seguintes inquéritos. Cartão de crédito da Michele não concluiu. Inquérito das fake news está indo para o 6º ano. Nesse inquérito está o grupo de Orlando, o Gengivão, Figueiredo, Constantino, não concluiu, indo para o 6º ano, sem concluir. Tamanha incompetência. O inquérito do golpe de Estado não concluiu, mas vem a público o diretor da PF, não, vou concluir em maio, depois em junho, depois em agosto, sei lá quando esses caras vão concluir. Deve estar vendo sessão da tarde, no horário de expediente, só pode. O inquérito das joias. O inquérito das joias tem filmagem no aeroporto, tem documento, tem vídeo no YouTube, tem negócio todo e não concluiu. A PF está mostrando uma enorme incompetência e não concluiu o inquérito. Mas vai ter que concluir. Por enquanto, só quem está falando é algum segmento de direita, só isso, ou de centro-direita. A extrema-direita não fala nisso. A esquerda não fala nisso. Os progressistas não falam nisso. Em algum momento, todo o espectro político, menos a extrema-direita, que é a turma do PL, vai falar. E aí o Supremo vai ter que prestar conta na sociedade, para a sociedade. A PF também não concluiu os inquéritos dos atentados das torres de alta tensão. As torres de alta tensão, tivemos 3 torres derrubadas durante o dia 8, em 3 estados diferentes, ações, um atentado terrorista. A PF nada, não concluiu esse inquérito. A PF sequer concluiu o inquérito da bomba. O cara da bomba está até solto, só vai levar a sério quando alguém virar hambúrguer aí no Brasil, e vão levar a sério o terrorismo doméstico. O cara da bomba está solto, foi julgado pela justiça do DF. Mas e a logística da bomba, do terrorismo? E quem participou da confecção? Quem participou de toda essa trama? Quem bolou? Quem fez o circuito? Não, a trama, a PF também omissa no atentado terrorismo da bomba. Resultado, em algum momento, Bolsonaro, a PF vai ter que concluir esses inquéritos. Está previsto para agora, em agosto. Tem vídeo aqui no canal. Segundo a entrevista do diretor da Polícia Federal. Portanto, assim que o Bolsonaro, o Supremo, aceitar essa denúncia da PGR, que muito provavelmente fará, ele vai ter uma maratona de processos no Supremo e vai ter que explicar cada item desse. Portanto, a era do bolsonarismo, o Alan dos Santos, o Gengivão, tem razão. Ela acabou. Ela continua a enganar aí uma massa de idosos, continua a enganar aí uma massa de gente idiota, mas não é possível você continuar enganando isso o tempo todo. Por exemplo, hoje saiu aí a notícia do Ministério Público Carioca, que descobriu que o seu Carluxo, Carlos Bolsonaro, ele em 9 anos, cara, é ano pra caramba, em 9 anos ele só pagou uma única prestação do seu plano de saúde. É rachadinho ou não é? Então, os indícios aí são fatos, O Alan dos Santos foi além. Ele não só cravou que a era do Bolsonaro acabou, ele disse que muito claramente Bolsonaro é um incapaz, não combateu o comunismo, muito óbvio isso. Ele falou o óbvio para a gente que acompanha o Congresso, para a gente que cobre esse assunto de fora. Ele falou o óbvio. A direita precisa se livrar desse cara, precisa se livrar do bolsonarismo. Caso contrário, o Lula ganha em 26. Aí as pessoas falam, não, e o Tarcísio? O Tarcísio não sai em 26, não vai bater voto com o Lula, o Tarcísio não é burro.
vai sair em 30. E qualquer outro nome posto aí não vai ganhar do Luiz Inácio. É muito difícil você tirar essa eleição de 26 do Luiz Inácio se a direita continuar amarrada e presa no bolsonarismo. Parte da direita não vota em candidatos do bolsonarismo, porque já teve uma oportunidade grande no país e ele traiu todas as pautas de direita, cara. Ele matou a Lava Jato, ele não ajudou na Lava Toga. Aliás, foi o Flávio Rachadinho, Flávio Chocolate, não pode falar, não tem mais, o processo deixou de existir. O Flávio Chocolate matou a Lava Toga, aquele abraço com o Gilmar Mendes, com o Dias Toffoli, aquilo ali matou a Lava Toga. O Bolsonaro nomeou o Nunes Marques, a votação para o Luiz Inácio sair da cadeia estava 2-2 na turma lá do Gilmar Mendes. 2-2. E quem desempatou? O Nunes Marques. Nunes Marques, ali, orientado pelo Bolsonaro. Para ele cometeu o mesmo erro, porque segundo o Alan dos Santos, eu assino embaixo, é um incapaz, porque é burro. Não leu a história. Cometeu o mesmo erro do Fernando Henrique com o Luiz Inácio. O Fernando Henrique, Luiz Inácio no mensalão, estava mortinho, acabado, tinha lá em condições de ser empichado no Congresso Nacional. O Fernando Henrique, o intelectual, vamos derrotá-lo nas urnas. Luiz Inácio ganhou a eleição. O mesmo erro cometeu o Bolsonaro. Nunes Marques, desempata aí, solta o Lulinha, solta o Luiz Inácio, a gente ganha nas ruas. Veio o Bananinha, o decreto. Bananinha é um horror, cara. Não sei como esse cara tem milhões e milhões de votos em São Paulo. Agora não tem mais milhões, né? Ele já perdeu, ele tem 700 mil votos em São Paulo, esse cara fez. É muito burro. Não, vai reviver o sentimento antipetista. Luiz Inácio é o próprio professor Raimundo na escolinha de malandragem, cara. Luiz Inácio ganhou a eleição de novo. O Bolsonaro, para competir com o Luiz Inácio, vou te dar um exemplo que é muito difícil tirar do Luiz Inácio. O Bolsonaro comprou voto pra caramba na eleição. A direita comprou voto. Tanto é que teve a PEC a PEC da Bengala do Supremo. Teve a PEC do arrombo. Teve a PEC do teto de gastos, que nós estamos pagando. Foi no final do governo Bolsonaro, que ele já não governava mais, quem articulou foi o Lula, para cobrir o rombo da compra de votos. Tinha vale tudo, tinha até vale camisinha, vale taxista. O cara com um cartão do Bolsa, era Auxílio Brasil, passava o cartão de crédito na caixa, pegava empréstimo, ninguém pagou nada. Foram mais de 180 bilhões de prejuízo. Nós estamos pagando isso. Soma-se ao governo perdulário do PT, tem esse rombo fiscal enorme aí. O Bolsonaro nem comprando voto ele deu jeito. Só que se o TSE não condenar o Bolsonaro por essa compra de voto em ano eleitoral, sabe quem que vai poder usar o mesmo expediente durante a eleição? O PT. Então a direita tem que pensar, a direita tem que torcer para que o TSE condene o Bolsonaro nessa compra de votos aí, da eleição. Porque se não condenar o Bolsonaro, vai poder comprar votos na eleição de 26. E quem vai comprar? O Luiz Inácio. E nesse aspecto, o PT é extremamente mais competente em comprar voto no Brasil. Não é à toa que esses caras os caras estão governando esse país, ó. Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, agora Lula, ó. Ganharam já 5 eleições presidenciais. Sabem comprar voto. Então, se a direita não torcer para o TSE entubar o Bolsonaro, de novo, ele já é inelegível, né? 2 vezes inelegível no TSE. Se não entubar o Bolsonaro de novo, o PT vai poder comprar voto. Assim como o Bolsonaro fez. O assinte foi tão grande, o rombo foi tão grande, nem o Auxílio Brasil, que o Bolsonaro prometeu a 600 durante a campanha. O Lula também prometeu a 600. Nem isso estava previsto no orçamento. Não estava. Estava tudo em aberto no orçamento. Por isso que nós estamos pagando esse rombo
que o Bolsonaro nos deixou. Aí soma-se ao governo perdulário do Luiz Inácio, tá aí você aí com o dólar 5,70, ele falando bobagem, as contas fiscais não fecham, o juro lá em cima, é isso. Então, se a direita não e agora vai provar do próprio veneno, vai provar. E todo cancelador é, acima de tudo, um cara escroto, um cara babaca. Prestação que tá tranquilinha ali para mim. É 80 pau só que eu pego. Essa é a diferença. Isso reflete no mercado, reflete em próprio veneno. Incentivou o golpe de Estado junto com aquela turma de Orlando. Eu quero mais que ele saia lá de Miami e a Interpol